E aí galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre a morfologia vegetal, usando como referência o grupo de plantas chamados angiospermas. Portanto, vamos falar sobre a morfologia das angiospermas, que é o grupo que se usa como referência. Discutiremos sobre a morfologia da raiz, do caule e da folha. A raiz é a parte vegetal importante na sustentação da planta e por obter do solo água e sais minerais. Dois tipos principais de raiz de sistema radicular, o pivotante e o fasciculado. O sistema radicular pivotante, pessoal, é aquele que apresenta a raiz principal, olha ela aqui, olha. E as raízes laterais partem da principal, ok? Presente no feijoeiro, no abacateiro, plantas eudicotiledôneas, que possuem geralmente dois cotilédones. Feijoeiro, feijãozinho tem duas bandinhas ali, a semente, são os cotilédones, são dois. Sistema radicular fasciculado é aquele que não apresenta a raiz principal. As raízes se dispõem em feixes como se fosse uma cabeleira, presente em plantas monocotiledôneas, como a grama. Essas raízes partem do caule. Adaptações da raiz, vamos falar de algumas adaptações. Raiz suporte, as plantas que possuem raiz suporte são adaptadas a solos pantanosos, que são solos instáveis, ou que possuem base pequena em relação à altura. Por exemplo, o milho, ele possui uma base pequenininha em relação à altura. Se ele não tiver raiz suporte, sim, ele pode ter dificuldade de se sustentar. Então ele possui essas raízes suporte que se projetam lateralmente, garantindo uma maior sustentação. O pandanus é outro exemplo. O pandanus é uma planta arbórea bem bonita, pessoal. E ela vive em solos pantanosos, possuindo essa raiz suporte para garantir uma melhor sustentação. Outra adaptação são as raízes tuberosas. Raízes tuberosas são aquelas com grande capacidade de reservar nutrientes, reservar substâncias de reserva. É uma adaptação para momentos de escassez de tais nutrientes. Exemplo, a batata doce, a cenoura, são raízes tuberosas. Pneumatóforo. Pneumatóforo é uma adaptação a solos pobres em oxigênio. Por exemplo, a avicênia. A avicênia é uma planta que vive no manguezal. O solo do manguezal ele é pobre em oxigênio. Então o que acontece? Essas raízes se projetam para fora da superfície do solo e elas têm poros, chamados pneumatódios. Esses poros garantem a respiração. Elas respiram o ar atmosférico, porque as raízes se projetaram para fora da superfície do solo, para compensar, logicamente, o solo ser pobre em oxigênio. Ok? O caule. Caule é a parte vegetal que é importante por sustentar os ramos e por conduzir nutrientes da raiz até tais ramos ou dos ramos até as raízes. Ok? Então vamos lá. Caule tipo tronco é um caule reto, duro, lenhoso, ramificado, presente em árvores como a mangueira, por exemplo. O jequitibá tem caule tipo tronco. Beleza? Estipe, caule reto, duro, lenhoso, não é ramificado, possui uma coroa de folhas no ápice, possui nós e entrenós. Para quem está esquecido, nó é a região de onde partem os ramos, e entrenó, olha aqui, estou mostrando aqui que está mais visível, tá? E entrenó é a região entre dois nós, ok? Então, caule tipo estipe. Exemplo, coqueiro. Caule tipo colmo. Colmo é um caule cilíndrico, folhas geralmente nas partes superiores, nós e entrenós bem visíveis, típico da cana-de-açúcar e do bambu. Caule tipo haste, delicado, flexível, não lenhoso, presente em plantas herbáceas, como o feijoeiro, por exemplo. Feijoeiro, ele tem um caule flexívelzinho, não lenhoso, é a haste, plantas de menor porte. Caule tipo bulbo. O bulbo é ao mesmo tempo um exemplo de caule subterrâneo e folhas subterrâneas com função de reserva, presente na cebola e no alho, aquela parte que você corta para fazer a salada. Você tem essas partes assim, olha, que você come, tá? São as folhas, elas são chamadas catáfilos. Aquela parte do centro, marronzinha, ali é o caule, é o que se chama de prato. O caule central e as folhas subterrâneas com função de reserva. As folhas têm a função de reservar nutrientes, tá? E o caule aqui no centro ali. As folhas são chamadas catáfilos e o caule é chamado de prato. O alho também é um exemplo de bulbo. O alho ele é um bulbo composto. Você pega o bulbo do alho assim, tem vários bulbos menores, que são
popularmente chamado de dente de alho, o dente do alho. Cada dente é um bulbo menor dentro de um bulbo maior, chamado bulbo composto. Função: reservar nutrientes. Tubérculo também é outro caule com função de reservar nutrientes. A batata é um tubérculo, a batata comum. Batata comum é um tubérculo, batata doce é raiz tuberosa. Inhame é um caule tipo tubérculo, macaxeira é raiz tuberosa. Reserva nutrientes para compensar assim, momentos de escassez. Adaptação para momentos de falta de tais nutrientes. Esses pontinhos é o que nós chamamos de óleos da batata. É por eles que nascem os ramos. Caule tipo rizoma. Olha aqui, rizoma. Paralelo à superfície do solo. É um caule subterrâneo. Presente. Ele se desenvolve paralelo à superfície do solo, tá? Ele está presente no gengibre, na bananeira. Mas, professor, bananeira, caule subterrâneo? É. Na bananeira, galera, aquilo que você vê por cima assim não é caule não. Ali é um pseudocaule. É, na verdade, bainhas de folhas todas juntinhas. Se você tirar ali, não vai sobrar muita coisa não, tá? E como é que se forma aquele cacho ali, aquelas flores e o cacho da banana? É um ramo caulinar que cresce pelo pseudocaule, chega lá em cima, ele floresce e da inflorescência nasce o cacho de bananas. Beleza? Interessante, né? É isso aí. Cladódio, adaptação importante, o cladódio, olha. Cladódio é um caule adaptado a clima seco. As folhas evoluíram para espinhos para compensar a perda de água, para assim diminuir a perda de água por transpiração, e o caule se tornou verde com função fotossintetizante, substituindo as folhas. Esse caule também ele é importante por armazenar água para compensar momentos de sua carência, de carência da água, tá? O caule verde fotossintetizante, cladódio, típico das cactáceas, como mandacaru, por exemplo. Agora vamos à folha. Folha é a parte vegetal importante na transpiração, respiração e fotossíntese. Uma folha se divide nas seguintes partes básicas: limbo, porção dilatada da folha, por onde ocorre a fotossíntese. É no limbo que tem nervuras, olhe, por onde ocorre a condução de nutrientes. Essa nervura central ela vai se estendendo aqui até uma região que nós chamamos de pecíolo. Essa haste que sustenta a folha. Estípula, essas projeções aqui, bainha, a região que prende a folha ao caule. Folha simples, é uma folha só simples, né? Simples, presente na goiabeira, por exemplo. E existem folhas compostas, pessoal, que é uma folha composta aí, com folíolos. Tá vendo? Presente, por exemplo, na roseira. Roseira tem folha composta. Isso aqui é uma folha, tudo isso aqui é uma folha. Só que isso aqui são folíolos, tá? Folha composta. As folhas podem não ter pecíolo. Ter bainha, não tem pecíolo, a bainha já se liga ao caule sem pecíolo. É chamada folha invaginante. Normalmente presente em monocotiledôneas. As monocotiledôneas, além de terem folhas normalmente invaginantes, sem pecíolo, elas têm nervuras paralelas, olha, uma do ladinho da outra, as monocotiledôneas. As eudicotiledôneas possuem nervuras em forma de pena, peninérvias. Ok, pessoal? Existem folhas chamadas folhas sésseis. A folha séssil, ela não tem nem pecíolo nem bainha, já se liga diretamente ao caule, sem pecíolo e sem bainha. O fumo é um exemplo de folha séssil. Adaptações das folhas. Vamos falar sobre duas adaptações interessantes. Folhas de plantas carnívoras. As folhas de plantas carnívoras, essas plantas, né, elas são adaptadas a solos pobres em nutrientes. Então elas precisam complementar sua nutrição se alimentando de pequenos animais. Então, o que acontece? Essa folha aqui da Dionea, por exemplo, ela tá lá abertinha, aí uma mosca vem, pá, a mosca, atraída por alguma coisa, pousa ali e acaba topando nessas projeções. Quando a mosca topa nessas projeções, fecha, pá, fechou. Essa folha fecha. A mosca fica presa e após algum tempo ela é digerida e a planta complementa a sua nutrição. Outra adaptação importante são as brácteas. Brácteas são folhas modificadas em função de atrair insetos para a polinização. Por quê, professor? Isso aqui não é pétala, não? Não, isso aqui são folhas. Para compensar a flor ser pequenininha. Ou as flores, porque pode ser mais de um aqui, tá? Então a flor é tão pequenininha, não consegue atrair insetos por si só. Então ela tem essas folhas, evoluiu essas folhas modificadas coloridas, que vai substituir as pétalas
no processo de atrair insetos para a polinização. Beleza, galera? É isso aí, forte abraço!